Pastor, tem uma passagem que você falou com a gente que recentemente você pregou e que significa muito para você e tem vários caminhos que você pode seguir a partir dela. Fala um pouquinho dela pra gente. Tatiane, né? Júlia. Júlia. É o seguinte, Júlia. No mês de dezembro, nós tivemos a oportunidade de dar posse a um obreiro, um missionário da nossa convenção aqui na França. E dia 10 de dezembro foi a posse dele. E enquanto eu estava ministrando a posse dele, eu ministrei aqui em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. E posteriormente ao ministrar essa posse dele e usar esse texto como base, porque ele estava sendo empossado fora do Brasil, assim, me veio muito forte ao coração algumas mensagens desse texto aqui. A primeira mensagem que me veio ao coração no texto está no versículo 16 e versículo 17. Quando diz o texto que os 11 discípulos, eles foram para a Galileia, para o monte aonde Jesus lhe tinha designado. Versículo 16. No versículo 17, diz ali que quando eles o viram, uns o adoraram e outros duvidaram. Fica a primeira mensagem nesses dois primeiros versículos. Qual é a mensagem que tem me vindo assim com muita clareza? Por que que eles estavam em um local que Jesus tinha designado e teve uns que adoraram e outros duvidaram? A mensagem que me veio muito forte ao meu coração, o entendimento, é de que aonde há ser humano, é possível haver falha, dúvida, fraqueza. Aonde há o ser humano, não existe a perfeição 100%. Então a primeira mensagem que eu consigo extrair desse texto é que apesar de que eram os 11 discípulos de Cristo, estavam no monte que Jesus tinha designado para encontrar com eles, mas quando eles chegaram lá no monte, que eles encontraram Jesus, isso após ele ressuscitar, teve uma parte dos discípulos que adoraram e teve outra parte que duvidou. Por que que eles duvidaram? São seres humanos igual nós. Nós precisamos tirar uma lição na vida. Em qualquer área que seja, onde esteja sendo gerida por pessoas, seres humanos, não haverá perfeição 100%. Por isso que nós devemos, às vezes, relevar muitas situações. Não sermos aquelas pessoas que, às vezes, existem pessoas que se autoflagela, se critica, às vezes, quando não consegue fazer algo com muita perfeição. Somos seres humanos. Como os 11 discípulos, poderemos em determinado momento, ao encontrar com o Mestre, na presença dele, conseguir adorá-lo 100%. Mas poderá ter momento da nossa vida que às vezes vai bater a dúvida, vai bater a deficiência, porque somos seres humanos. Então esta foi a primeira lição e mensagem que eu extraio desse texto, e que desde dezembro essa palavra vem sendo recorrente à minha vida, e eu já tenho ministrado essa palavra em alguns locais por onde eu tenho passado. A segunda mensagem, às vezes se quiser fazer mais alguma pergunta, alguma coisa, eu posso. Não, pode prosseguir. A segunda mensagem que eu consigo extrair aqui, no versículo 18, quando Jesus aparece a eles, que uma parte deles o adoram, outros duvidam. Jesus disse assim: olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Parece que naquele momento ali que teve alguém que duvidou que ele era o Cristo, que havia sido crucificado, sepultado, e quando alguém duvidou que era ele mesmo, que havia ressuscitado, ele faz uma afirmação muito poderosa para que a humanidade tivesse certeza que era ele mesmo que ele tinha ressuscitado.
Disse, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu consigo extrair algo também nesse texto, que às vezes é no momento das nossas fraquezas, nas nossas dúvidas, que o Mestre aparece e nos traz revelações profundas, afirmações que nos dá base para continuarmos na nossa caminhada. Quando alguém duvidou ali, ele afirma a eles, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No momento de fragilidade de alguns ali, que não conseguiram adorar, é como se ele falasse assim, eu compreendo vocês, são seres humanos, mas eu quero reafirmar a vocês que eu recebi todo o poder nos céus e na terra. No momento, às vezes, de fragilidade da vida do ser humano, de fraqueza da vida do ser humano, quando às vezes ele erra de alguma forma, quando ele fraqueja de alguma forma, mas o Mestre não o, digamos assim, exclui, não o condena, não discrimina, mas ele faz uma afirmação muito poderosa, que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra, para que até mesmo aqueles que o duvidaram pudessem ser fortalecidos e continuassem aquela missão de fé. Versículo 19 e versículo 20, eu consigo extrair algumas lições, quando ele disse, olha, ide por todas as nações, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu tive assim uma compreensão muito ampla nesse texto, porque às vezes nós lemos um texto e nós nos apegamos apenas às linhas, ao que está ali, e às vezes você não consegue fazer a exegese do texto, de fazer a interpretação para entender o que Deus pode estar falando conosco dentro daquele texto. E eu tenho assim conseguido receber assim um entendimento muito profundo, mais ou menos o seguinte: aqui para os discípulos, Jesus aparece após ressuscitar e dá a eles uma missão para fazer discípulo em todas as nações. Mas eu recebi uma mensagem muito forte que, em tese, em resumo, Deus ele dá missões para homens e mulheres. Deus ele dá missões ou missão para homens e mulheres desde a obra da criação, desde o momento dos homens primitivos. A gente vê ali em Gênesis, por exemplo, Deus levantando homens ali para fabricar instrumentos e dar nome a eles. Então, assim, você olha aquelas construções, por exemplo, como o templo de Salomão, você vê ali que tinha homens que cuidavam das obras de madeira, das obras de prata, de ouro, de cobre. Havia homens com especialidade para todas as necessidades daquela obra gigantesca. Na construção, nas civilizações de toda a humanidade, eu tenho tido entendimento por esse texto, que Deus ele dá missão específica para homens e mulheres. Existem pessoas que ele tem uma missão de ser um construtor, um engenheiro, um advogado, um médico, um psicólogo, um homem, um agente público, um governante, digamos assim, um artista, enfim, isso é um oceano de talentos e capacidades que a humanidade recebe, as pessoas individuais. Querendo ou não, termina isso sendo uma missão que Deus dá. Então, assim, uma mensagem que me veio muito, assim, com clareza, é de que Deus ele tem dado missão para homens e mulheres em toda a história da humanidade, bem como nos dias atuais.
E existe uma verdade de Deus para a humanidade. O homem ou a mulher que recebe uma missão para fazer algo na vida, dada por Deus, se ele for fiel para cumprir esta missão a ele dada por Deus, eu tive muita clareza. Duas coisas. Uma é que na organização do universo em si, Deus é quem dá missões para os seres humanos desenvolver muitas coisas que às vezes a gente fica assim, tem hora que você fica encantado com pessoas que descobriram a questão da lâmpada, quem inventou o avião, a internet e outras coisas. Existem muitas coisas que você fica... Mas uma coisa é certa, são pessoas que eles receberam de Deus uma missão para ser útil para a sociedade e para a humanidade. Aí você vê missões no campo espiritual, no campo administrativo, social. Essa é uma clareza que eu tenho tido. Que cada ser humano, ele veio a esse mundo, ele vem com uma missão. Não tem ninguém que veio a esse mundo que ele não tem uma missão dada por Deus na vida dele. E aquele que entende qual é a missão que Deus colocou nas mãos dele, a missão ou missões, e que ele procura ser fiel para cumprir com determinação, lealdade, muita seriedade no que faz, ele vai desfrutar de uma coisa. É o que está no versículo 20, quando Jesus disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tatiana. Júlia. Júlia e Paulo. Muito bem. Uma coisa certa, irmã Júlia e irmão Paulo. O ser humano que ele entende a missão que Deus deu para ele e que ele é determinado para cumprir a missão que ele recebeu de Deus, ele pode até passar por tempestades, dificuldades, adversidades, incompreensões, mas tem uma coisa: ele vai desfrutar do quê? Da presença de Deus na vida dele. Quando Jesus diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que Jesus promete estar com ele ou com eles todos os dias até a consumação dos séculos? Quem está disposto e determinado a cumprir a missão dada por Deus para ele desenvolver. E eu acredito e tenho clareza por essa palavra, por a revelação que eu tenho tido dessa palavra, que quem entende a missão que Deus deu e que ele, como alguém usa dizer assim, que ele parte para cima para realizar com determinação, ele pode ter certeza que eles vai desfrutar da presença de Deus na vida dele. E ele pode até passar vendavais, no percurso, ele pode até viver situações que as pessoas até dizem: não, isso aí nunca vai alcançar. Mas se ele permanecer e perseverar, ele vai desfrutar de uma presença, que é a presença de Deus, que possibilita o homem ir muito além das possibilidades humanas. Esta revelação que eu tenho tido dentro dessa palavra de Mateus 28, do versículo 16 ao versículo de número 20. Que às vezes na tempestade você se perde, né? Você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, mas é importante sempre acreditar que você está cumprindo a missão que Deus mandou. Então seguir firme no caminhada, né? Exatamente. Por exemplo, os discípulos mesmo, uma vez, eles estavam em um barco e sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Exatamente na hora daquela tempestade, eles tiveram a presença de Jesus com eles para repreender a tempestade, a ponto de que alguém deles disse assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É no meio da tempestade que o Senhor do universo, ele aparece em nossas vidas para deter toda a força e fúria contrária, para garantir que a gente venha cumprir a missão que Deus nos deu.
Mônica, manda um recado aí pros irmãos aí para manterem firme aí na caminhada em busca de cumprir essa missão, né? Exatamente. É por isso que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo, ele disse assim: portanto, meus amados e queridos irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vale a pena nós permanecermos firmes, porque se nós permanecermos firmes, nós vamos alcançar e atingir os nossos objetivos. Recente, eu ministrei uma palavra na igreja, na última quarta-feira do mês de janeiro, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando diz ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. E aí eu falei ali aos irmãos que estavam reunidos naquele culto que o que permitiu a igreja primitiva, no primeiro século da história cristã, conseguir realizar a evangelização do mundo da sua época, foi porque eles permaneceram na doutrina dos apóstolos? Em parte, sim. Foi porque eles perseveraram na comunhão? Sim, também. Nas orações? Sim. Mas a palavra-chave que foi o sucesso da igreja primitiva, não apenas a perseverança na doutrina dos apóstolos, não apenas a comunhão entre os irmãos, não apenas o partir do pão ou as orações, mas aquela igreja ela entrou pelo caminho de perseverança. E eu dizia aos irmãos naquele culto ali, a última quarta-feira do mês de janeiro, que em qualquer área da vida do ser humano, seja ela no campo espiritual, social, administrativo, profissional, se nós não tivermos perseverança naquilo que nós fazemos, dificilmente nós vamos chegar a lugar algum na vida. A perseverança, ela é um divisor de água nas nossas vidas. Por exemplo, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, que a sua história está cravada na história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né? Ele, aos 20 e poucos anos de idade, ele montou empresa, não deu certo. Ele foi candidato a deputado, não ganhou. Foi candidato a senador, não ganhou. Foi candidato a governador, não ganhou. A primeira eleição que ele ganhou foi a eleição de presidente da República. Ele viveu mais ou menos aí uns 30 e poucos anos de derrotas. O que ele tentava fazer, ele era derrotado, não vencia. E a maior vitória que ele teve foi quase 30 anos após ele começar a lutar por a vida, ele conseguiu ser eleito presidente dos Estados Unidos. Marcou a história dos Estados Unidos. Revolucionou na sua administração. Por quê? Porque ele perseverou naquilo que ele fez. E a gente conhece outras histórias de homens e mulheres que, ao eles se tornarem jovens, adultos, eles entenderam que eles tinham uma missão a cumprir. E eles focaram na missão e passaram 1 ano, 2, 10, 20, 30, mas eles permaneceram focados naquela missão, naquela visão, e alcançaram. E que um dos pilares que permitiu eles alcançarem foi a perseverança. Então, meus irmãos e amigos que nos ouvem nesta oportunidade, vamos perseverar naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós almejamos e naquilo que nós projetamos. 2024, podemos dizer que está iniciando. Estamos no início do mês de março, mês 3. Temos ainda praticamente 10 meses para o final deste ano. Vamos focar, vamos ser determinados, vamos ser perseverantes do que nós propomos a fazer esse ano, e com certeza 2024 será marcado por realizações
na vida de todos aqueles que entenderem a missão e focar nela e for fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Ficou bom, né? Pode. Pode parar? Pode.